Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre movimentações na linha de frente. Começamos com avanços russos ali no nordeste da cidade de Kharkiv. E isso vem sendo confirmado por imagens geolocalizadas que foram publicadas ontem. Essas imagens mostram que houve progresso russo na região nordeste de Vovchansk, que fica justamente nesse eixo do nordeste de Kharkiv. Nós também tivemos ontem a declaração do Ministério da Defesa da Rússia dizendo que eles tomaram Nova Poltávka. E, além disso, imagens geolocalizadas desse mesmo dia indicam que as forças russas também avançaram ao norte de Dnipro-Petrovansk e também a noroeste de Novozilka, que fica a oeste de Velika Novozilka. Bom, gente, no contexto dos lentos, mas constantes avanços russos e das arrastadas negociações de paz, o ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia faz algumas declarações preocupantes. Ele disse que a Ucrânia não pode mais esperar por um milagre e nem alimentar esperanças de retomar todos os territórios perdidos. Na visão dele, não dá para contar nem com a volta das fronteiras da era soviética, aquelas de 1991, nem com as linhas que existiam antes do início da guerra em fevereiro de 2022. E deixou claro que não vê mais espaços para ilusões sobre uma vitória completa ou uma solução mágica que traga de volta tudo que foi tomado. Bom, gente, Zaluzny também alertou que a Rússia ainda tem capacidade para seguir em frente com essa guerra, ainda tem recursos, forças e meios para continuar atacando e até lançar novas ofensivas. Aí destacou que, diante da diferença de forças e da situação econômica difícil da Ucrânia, o caminho que resta é pensar numa guerra de sobrevivência baseada em tecnologia avançada. Em outras palavras, apostar em recursos mais modernos usando o mínimo possível de pessoal e de dinheiro para tentar extrair o máximo de resultado possível. Além disso, ele chamou atenção para um ponto importante. A Ucrânia depende totalmente da ajuda externa, e isso precisa ser levado em consideração em qualquer estratégia. Segundo ele, não dá para ignorar que os recursos internos são limitados e que esse apoio internacional é vital para continuar resistindo. Bom, a gente sabe, que Zelensky tem defendido o retorno às fronteiras de 1991, o que incluiria a Crimeia, mas o próprio presidente já admitiu que não é possível recuperar tudo à força e que vai ser necessário tempo, negociação e diplomacia. Agora, nas últimas declarações públicas, tanto de Zelensky quanto de outras figuras importantes do governo, eles têm adotado um tom mais moderado. Um exemplo disso foi o prefeito de Kiev, que disse numa entrevista recente que talvez a Ucrânia precise temporariamente abrir mão de partes do território como parte de um acordo de paz. Ele afirmou que, embora a população ucraniana nunca aceite a ocupação russa como legítima, o presidente pode acabar sendo forçado a aceitar uma solução dolorosa, se isso for o caminho para alcançar a paz. Aí do lado russo, Putin afirmou que, caso aconteçam negociações, elas devem envolver a criação de um memorando com os princípios básicos de um acordo, além de prazos e condições para esse possível cessar-fogo. Bom, gente, mesmo fora do comando das Forças Armadas, Zaluzny continua sendo uma das figuras públicas mais populares entre os ucranianos. E, curiosamente, gente, as pesquisas também mostram que Zelensky voltou a ganhar força na opinião pública, principalmente depois daquele embate com Trump na Casa Branca em fevereiro. Bom, gente, vocês que acompanham o canal há algum tempo sabem que os drones estão entre os recursos que permitiram à Ucrânia resistir e fazer frente à superioridade bélica russa, incluindo aí o enfrentamento à marinha russa no Mar Negro. No entanto, se existe algo que a história nos ensina sobre a Rússia é a sua capacidade de aprender ao longo da guerra. E hoje é o uso de drones com fibra ótica que estão dando uma vantagem perigosa para os russos, principalmente na região de Kursk. Os soldados ucranianos já estavam acostumados a lidar com drones que perseguiam veículos e até entravam por portas e janelas. Mas aí começaram a aparecer drones que eles simplesmente não conseguiam mais interceptar. E sabe por quê? Porque esses novos modelos não usam mais os tradicionais sinais de rádio, que podem ser bloqueados por sistemas de interferência, mas sim cabos de fibra ótica, aqueles mesmo que levaram a internet rápida para nossas casas. Esses cabos super finos e praticamente invisíveis no campo conectam os drones diretamente aos operadores, e com isso os russos conseguiram driblar os bloqueios eletrônicos que antes neutralizavam os drones comuns. Esses novos modelos têm alcance de até 20 km, duram mais tempo no ar, são mais precisos e estão em número muito maior do lado russo do que do ucraniano. E, gente, esse desequilíbrio foi tão forte em Kursk que teve soldado ucraniano preso na linha de frente, sem comida, sem munição e sem rota de fuga.
O movimento ficou tão arriscado que a logística da Ucrânia praticamente colapsou naquela região. Bom, a Ucrânia também tem seus drones com fibra ótica, né? Mas a produção ainda é muito menor. Soldados e analistas já dizem que essa é a primeira vez desde 2022 que a Rússia superou a Ucrânia em tecnologia de drones no front. Isso num momento complicado para Kiev, com a ajuda militar dos Estados Unidos ainda indefinida e a Casa Branca pressionando por um acordo de paz. Agora, pode parecer estranho para a gente imaginar um drone com cabo, né? Parece até um passo para trás na tecnologia. Mas na prática, o que aconteceu foi o contrário. Os drones ficaram mais letais. A imagem transmitida é muito mais nítida, o controle é mais firme e eles conseguem voar mais baixo e fazer manobras mais complexas. O único problema aí é que o custo disparou, né? Esses drones podem custar mais que o dobro dos modelos anteriores. Mesmo assim, a demanda entre os soldados ucranianos está explodindo. O ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, disse que pelo menos 15 empresas já estão desenvolvendo esse tipo de drone no país e outras 20 estão fabricando os carretéis onde os cabos são enrolados. O material do fio ainda é importado, né? Mas a produção local está ganhando força. Segundo o Fedorov, dá para usar esses drones em praticamente qualquer tipo de clima e terreno, inclusive nas cidades. O próximo passo agora é descobrir como se defender disso, né? A ideia é conseguir rastrear os cabos deixados pelos drones até a origem do ataque, identificar a posição do operador e neutralizar o ponto de lançamento. Segundo o próprio Fedorov, quem descobrir como fazer isso primeiro ganha vantagem no campo. Um fabricante ucraniano já está produzindo mais de 1.500 carretéis por semana e está testando um novo modelo que pode voar a quase 110 km por hora. O nome do drone? Aranha, provavelmente por causa dos fios, né? Os primeiros sinais de que esses drones estavam em ação em Kursk foram bem visuais. Os soldados voltavam das missões com os carros cobertos por fios finíssimos, quase invisíveis. Tinham até soldados tropeçando nos cabos deixados no chão. Já do alto, os ucranianos viam esses fios espalhados pelo campo, reflexos prateados no meio da paisagem totalmente destruída. Em fevereiro, Moscou conseguiu usar uma combinação de drones comum e com fibra ótica para mirar na última estrada que ligava a Ucrânia à cidade russa ocupada de Sudza. Aquela estrada que os ucranianos chamavam de Estrada da Vida virou rapidamente uma armadilha mortal. Um comandante ucraniano contou que, em março, a coisa ficou tão feia que os poucos sobreviventes das missões precisavam voltar a pé. Os motoristas que passavam com veículos intactos não se atreviam a parar, com medo de virar o próximo alvo, né? E os soldados nas trincheiras já sabiam, se o céu estivesse limpo, não haveria entregas, porque isso significava que os drones russos estariam à espreita. Um comandante da 47ª Brigada Ucraniana disse que o uso desses drones basicamente destruiu a logística da Ucrânia em Kursk. E isso, gente, mostra o tamanho da vantagem que essa nova tecnologia deu aos russos naquele setor. E a Rússia acaba de realizar mais um teste com um dos seus sistemas mais modernos de dissuasão naval. Foi um lançamento do míssil de cruzeiro Kalib, feito a partir do submarino nuclear Arkhangelsk, que é da classe IA-100M, o projeto 885M. Segundo a Frota do Norte, esse disparo aconteceu durante um exercício de treinamento de combate no Mar de Barents. O alvo estava localizado no campo de teste de Sydza, na região de Arkhangelsk, e a distância até o ponto de impacto era de mais de 600 quilômetros. De acordo com os dados de controle registrados durante o exercício, o lançamento foi considerado bem-sucedido com todos os parâmetros técnicos de voo confirmados. O comandante da Frota do Norte, vice-almirante Kabanstov, destacou que a tripulação demonstrou um nível elevado de profissionalismo e domínio naval durante toda a operação. Agora, gente, só para contextualizar, o Arkhangelsk é um submarino nuclear de ataque que faz parte da nova geração da Marinha Russa. Ele foi construído dentro do projeto Ian-100M, que é uma versão modernizada da classe Yansi, projetada pelo Bureau de Engenharia Naval Malakit. Esse modelo incorpora sistemas de armas avançadas e equipamentos de rádio e eletrônica de última geração, o que acaba ampliando bastante a capacidade desses submarinos de operar em diferentes regiões do mundo. O casco desse submarino foi colocado em 2015. Ele foi entregue oficialmente à Marinha em novembro de 2023 e acabou sendo incorporado à frota em dezembro de 2024. Bom, gente, mudando de assunto, parece que algum estagiário vai ter problemas na Coreia do Norte. Isso porque imagens de satélite revelaram um acidente sério num dos principais estaleiros navais da Coreia do Norte. Na quarta-feira, durante o lançamento de um destroyer de 5.000 toneladas no estaleiro de Chogin, algo deu muito errado. A embarcação acabou parcialmente esmagada no processo.
As imagens mostram o navio tombado de lado. A proa ficou em terra firme enquanto uma grande parte da popa afundou na água. E para tentar conter a visibilidade do estrago, a embarcação foi coberta com lonas azuis bem grandes. Segundo a mídia estatal, Kim Jong-un estava presente e acompanhava o lançamento pessoalmente. E a reação dele, claro que não deixou dúvida, né? Ele classificou o acidente como um ato criminoso, algo que, nas palavras dele, não poderia ser tolerado. A Coreia do Norte anunciou que já iniciou a investigação para entender o que aconteceu. Bom, ainda não há detalhes sobre as causas exatas, mas o fato do regime admitir publicamente o incidente e já acionar uma investigação completa mostra que o problema foi, de fato, bem grave, né? Principalmente porque eventos como esses, né, são um prato cheio para aquelas mídias pró-Ocidente enganjadas esculhambarem o regime. E, claro, Kim Jong-un sabe disso. E antes que alguém acuse ou reclassifique o canal não é nem anti nem a favor de Ocidente, tá? Essas divisões binárias, dicotômicas, polarizadas são simplificações que não dão conta de explicar toda a complexidade da realidade. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.